Neste vídeo, você verá alguns dos eventos climáticos e fenômenos naturais mais estranhos. Estes são os eventos climáticos mais bizarros já documentados e garantimos, você nunca mais verá o céu, o mar ou até mesmo a neve da mesma forma novamente. Tempestade em Hyderabad. No estado indiano de Telangana, encontra-se a cidade de Hyderabad, a maior da região, com uma história que remonta a 1591. A cidade possui um clima tropical úmido e seco, o que significa que recebe grandes volumes de chuva todos os anos. No dia 20 de abril de 2019, uma tempestade poderosa começou a se formar na região. Apesar de a temporada de chuvas normalmente começar apenas em junho, tempestades nessa época do ano não são totalmente incomuns. A princípio, parecia ser uma tempestade comum, com chuva e vento, como de costume. Porém, não demorou muito para que tudo mudasse e a situação se tornasse muito mais severa. Nesse momento, um grupo de pessoas que estava no Museu de Carro Suta começou a filmar a força da natureza que se revelava diante deles. Apesar de sua severidade, tempestades são frequentemente subestimadas como fenômenos climáticos, até que resolvem demonstrar seu verdadeiro poder. O que muitas pessoas esquecem é que elas estão entre os desastres naturais que mais causam mortes no planeta, superando até mesmo tornados e furacões. Desde ser atingido por um raio até ser ferido por pedaços grandes de granizo, os riscos são muitos. Felizmente para as pessoas deste vídeo, todos saíram ilesos, apesar da gravidade da tempestade. Um cappuccino no mar? Se você já foi à praia, provavelmente viu alguma espuma do mar espalhada aqui ou ali. Essa espuma peculiar é um fenômeno natural que acontece quando altas concentrações de matéria orgânica na água, como algas e plâncton, são agitadas pelo vento e pelas ondas. Isso prende bolhas de ar, criando uma espuma marrom e densa. Geralmente, não é prejudicial, mas ver praias na Austrália sendo transformadas em algo que parece um gigante cappuccino não deixa de ser desconcertante. Agora, imagine ser engolido por essa espuma suja e salgada com a consistência de chantilly. Embora a maioria da espuma do mar não seja tóxica, países como o Reino Unido despejam grandes quantidades de esgoto não tratado em rios e mares, criando espumas potencialmente perigosas. Como é quase impossível distinguir os tipos de espuma, talvez seja melhor ficar apenas nas cadeiras de sol, concorda? Erupção no vulcão Stromboli. A Itália abriga diversos vulcões, tanto ativos quanto inativos. Entre os principais vulcões ativos estão o Etna, o Vesúvio e o Stromboli. Localizado nas Ilhas Eólias, o Stromboli está em atividade praticamente constante há 2 a 5 mil anos, com sua penúltima erupção ocorrendo em 3 de julho de 2019. Naquele dia, um grupo de pessoas estava navegando em um iate e conseguiu capturar esse momento incrível em vídeo. O céu estava de um azul brilhante, com um pouco de fumaça escapando do vulcão. Porém, assim que a câmera dá zoom, ocorre a erupção, lançando uma nuvem escura no céu. Após a publicação online, o vídeo rapidamente ganhou popularidade, já que é um dos poucos registros desse tipo de erupção em tempo real. Devido ao isolamento da ilha, a erupção não ameaçou cidades ou vilarejos, mas, infelizmente, um montanhista perdeu a vida e outras 6 pessoas ficaram feridas. Quase 2 meses depois, ocorreu outra erupção, gerando fluxos piroclásticos que desceram a montanha. Desde então, o Stromboli permaneceu relativamente calmo. Relâmpagos ao contrário? Sabemos que os relâmpagos começam nas nuvens e vão em direção ao solo ou de uma nuvem para outra. Mas como explicar quando um raio surge do chão para o céu? Isso é chamado de relâmpago ascendente, um fenômeno que cientistas ainda tentam entender completamente. Eles sabem que essas descargas podem ser desencadeadas por relâmpagos próximos, aumentando o campo elétrico ao redor de estruturas altas. Mesmo edifícios de 10 andares podem gerar esses raios. Cientistas podem continuar estudando, mas, pessoalmente, já estou pensando em me mudar para um apartamento no térreo. Tornado na República Tcheca. Quando pensamos em desastres naturais, uma das primeiras imagens que vem à mente são os tornados. Nos Estados Unidos, a região conhecida como Tornado Alley registra mais tornados do que qualquer outro lugar do mundo. Mas isso não significa que outras regiões estejam imunes. Na República Tcheca, um homem estava filmando uma tempestade em sua cidade. Inicialmente, ele estava em um galpão, esperando a chuva passar. Quando o clima piorou, ele começou a gravar, apenas para perceber que estava diante de um poderoso tornado.
Esse tornado foi posteriormente classificado como o mais forte já documentado na história moderna do país, com ventos de até 418 km por hora. O tornado causou cerca de US$ 1 bilhão em danos e tirou a vida de 6 pessoas. Congelado até o farol. O Lago Michigan, nos Estados Unidos, é um dos 5 grandes lagos da América do Norte, com cerca de 5.000 quilômetros de litoral e 100 faróis. Isso porque o clima da região varia entre ondas de calor que ultrapassam os 40 graus e frentes árticas no inverno, com temperaturas abaixo de menos 20 graus e ventos que passam de 70 km por hora. Essas condições fazem com que ondas de 6 metros se choquem contra os faróis, congelando tudo ao redor. Em alguns anos, o gelo acumulado nos faróis chega a tal ponto que escaladores profissionais os escalam como se fossem montanhas. Em 2019, isso foi registrado e parecia algo saído de um filme de fantasia. Colapso no glaciar Helheim, na Groenlândia. A ilha da Groenlândia abriga muitos lugares únicos e impressionantes, incluindo o maior parque nacional do mundo, o Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia. Localizado no extremo norte do planeta, a maior parte da ilha é coberta por gelo e glaciares. Em abril de 2021, um grupo de pessoas estava explorando o glaciar Helheim, na costa sudeste. De repente, um grande pedaço do glaciar desmoronou na água, gerando um espetáculo visual impressionante. A escala do gelo que rola e se quebra na água é difícil de compreender, mas sua magnitude pode ser comparada a um edifício gigantesco. Eventos como esse não são raros, mas capturá-los em vídeo certamente é. Com 80% da ilha coberta de gelo, é preocupante saber que as temperaturas em mudança provavelmente causarão ainda mais derretimentos e desabamentos no futuro. Tsunami de gelo. Quem mora à beira de lagos gelados sabe que o inverno pode trazer surpresas. Quando ventos fortes atingem esses lagos congelados, blocos de gelo gigantes são empurrados para fora da água e avançam lentamente, destruindo tudo no caminho. Conhecido como empurrão de gelo ou tsunami de gelo, esse fenômeno ocorre quando ventos fortes ou correntes quebram o gelo na superfície e o empurram para a terra firme. Parece algo que você veria em um filme de apocalipse. Mas na vida real, esses muros de gelo podem derrubar árvores, destruir portas e até demolir casas inteiras. Tempestade em um ferry irlandês. Em 6 de fevereiro de 2016, a Agência Meteorológica da Irlanda começou a monitorar uma atividade climática sobre o mar, que logo foi nomeada Tempestade Imogen. Apesar de não ser uma tempestade especialmente intensa, com ventos de até 154 km por hora, ela ainda conseguiu causar mais de US$ 80 milhões em danos. Passageiros de um ferry irlandês capturaram o impacto da tempestade em vídeo. Diferentemente de outros vídeos que mostram tempestades do lado de fora, este mostrava o que acontecia dentro da embarcação. As ondas altas e os ventos poderosos balançaram o ferry como se fosse um brinquedo, fazendo com que passageiros deslizassem pelo chão. Apesar do caos, o barco conseguiu voltar ao porto, e ninguém se feriu. Ondas gigantes. Já se perguntou como seria enfrentar uma onda de 15 metros? Durante o tufão Shanhong, em 2015, ventos de mais de 200 km por hora geraram ondas tão altas na costa da China que engoliram prédios de 5 andares. Mais de 1 milhão de pessoas precisaram evacuar suas casas. Embora ondas desse tamanho sejam assustadoras, elas também apareceram na Espanha em 2020, quando a tempestade Glória gerou ondas de mais de 8 metros. Se eu estivesse lá, correria na direção oposta. E rápido. Derecho em Cedar Rapids. Em 10 de agosto de 2020, uma poderosa tempestade de ventos extremos conhecida como derecho atingiu a cidade de Cedar Rapids, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. O fenômeno é raro, mas devastador. Diferente de tornados, que possuem ventos circulares concentrados em uma área específica, o derecho se caracteriza por ventos retos e contínuos que se espalham por uma área vasta. Essa tempestade, em particular, teve ventos que atingiram até 230 km por hora, força comparável à de um furacão de categoria 4. A tempestade durou cerca de 14 horas e deixou um rastro de destruição impressionante. Árvores enormes foram arrancadas pela raiz, postes de eletricidade foram derrubados e telhados inteiros foram arrancados das casas. Em algumas áreas, as estruturas de edifícios comerciais e industriais foram completamente destruídas, causando prejuízos significativos à economia local.
O impacto do derecho foi sentido em mais de 7 estados, mas Cedar Rapids foi uma das cidades mais afetadas. Mais de 500 mil pessoas ficaram sem energia elétrica, algumas por mais de 2 semanas, e o acesso a suprimentos básicos foi severamente prejudicado. Agricultores da região relataram perdas devastadoras, com plantações de milho e soja completamente dizimadas. No vídeo capturado durante a tempestade, vemos a força incontrolável do vento enquanto árvores são arrancadas do chão e os galhos voam como projéteis. Em um momento curioso e assustador, um cervo aparece em cena, claramente desorientado e sem saber para onde seguir. Essa imagem simboliza o caos gerado por eventos naturais como este. Ao todo, o derecho causou mais de 25 tornados, 5 fatalidades confirmadas e um prejuízo estimado em mais de 11 bilhões de dólares, colocando este evento na lista dos desastres climáticos mais custosos da história recente dos Estados Unidos. Felizmente, ninguém nas cenas capturadas no vídeo ficou ferido, mas os danos causados pela tempestade continuam a ser sentidos anos depois. Tempestade de poeira. Em vez de nuvens escuras trazendo chuva, imagine olhar para o céu e ver uma gigantesca muralha de nuvens alaranjadas. Foi isso que aconteceu em Diego de Almagro, no Chile, em março de 2022. Esse tipo de fenômeno, chamado tempestade de poeira, ocorre quando ventos fortes levantam partículas de areia ou terra seca, após longos períodos de estiagem. Dentro dessas tempestades, a luz do sol é filtrada, criando um brilho surreal que pode variar de laranja a vermelho, dependendo do tipo de poeira. Impressionante, mas aterrorizante. Tempestade de granizo na Alemanha. O granizo é um fenômeno natural fascinante, mas que pode causar uma destruição impressionante dependendo de sua intensidade. Em áreas como o meio-oeste dos Estados Unidos, as tempestades de granizo são relativamente comuns, mas na Alemanha, especialmente em regiões como as montanhas Marienberg, um evento desse tipo é muito mais raro. Em 2013, essa região foi palco de uma tempestade que ficou marcada na memória dos moradores locais e na história climática do país. Naquele dia, o céu começou a escurecer rapidamente, e um silêncio inquietante tomou conta da região. De repente, pedras de gelo do tamanho de bolas de golfe começaram a cair do céu. Em poucos minutos, o chão estava coberto por uma camada de granizo tão densa que as ruas pareciam rios de gelo. Os carros estacionados ficaram completamente amassados, e janelas de casas e prédios foram quebradas. O som do granizo atingindo superfícies era tão alto que abafava qualquer outra coisa ao redor. Os danos foram amplos. Agricultores da região relataram a destruição de plantações inteiras, enquanto moradores tiveram que lidar com enchentes causadas pelo gelo que entupiu os sistemas de drenagem. Algumas casas ficaram sem energia elétrica por conta de danos na infraestrutura. Pessoas que estavam ao ar livre tiveram que correr para se abrigar, pois o granizo caía com tanta força que poderia causar ferimentos graves ou até mesmo fatais. Apesar da intensidade da tempestade, o vídeo capturado no local oferece uma visão fascinante da força da natureza. As cenas mostram pedras de gelo cobrindo quintais, calçadas e carros, enquanto as ruas se transformam em verdadeiras correntes geladas. O evento foi inesperado e raro, mas serve como um lembrete de como o clima pode mudar drasticamente em questão de minutos. Felizmente, não houve relatos de feridos graves, mas os custos para reparar os danos materiais foram significativos. Esta tempestade continua a ser um exemplo de como fenômenos aparentemente menores, como o granizo, podem se transformar em desastres naturais altamente destrutivos. Com cada ano que passa, a gravidade dos eventos climáticos e desastres naturais parece crescer de forma alarmante. Seja pela intensidade dos furacões, pela frequência crescente dos tornados ou pelas inundações devastadoras, estamos testemunhando fenômenos que não apenas impactam o meio ambiente, mas também transformam vidas e comunidades. Cachoeiras no metrô. Em setembro de 2021, Nova York experimentou algo assustador. As entradas do metrô foram transformadas em cachoeiras por causa do furacão Ida. O sistema de esgoto da cidade não conseguiu suportar os quase 8 centímetros de chuva que caíram em apenas uma hora. Apesar do caos, os trens continuaram funcionando, enquanto passageiros corajosos pulavam para dentro da cachoeira do metrô. Onda no trilho. No Reino Unido, a linha férrea costeira de Dawlish, em Devon, é famosa por oferecer vistas espetaculares do mar enquanto conecta cidades ao longo da costa sul.
mas essa proximidade com o oceano faz com que ela seja extremamente vulnerável durante tempestades intensas. Em 2014, uma das tempestades mais devastadoras da região atingiu a ferrovia. Ventos de 112 km por hora impulsionaram ondas colossais de 9 metros diretamente contra os trilhos, que acabaram sendo arrancados em trechos inteiros. A força da água não só interrompeu o serviço de trens, mas também danificou a barreira marítima que protegia a cidade, expondo áreas residenciais ao perigo iminente. Os reparos foram extremamente caros, custaram mais de 115 milhões de libras, envolvendo a reconstrução da linha e melhorias estruturais para tentar evitar futuros desastres. No entanto, mesmo com todos os esforços, as tempestades continuam a causar problemas. Em 2020, outro grande evento climático atingiu a região com ondas tão poderosas que quebraram janelas de um trem em movimento, ferindo passageiros e interrompendo novamente o serviço ferroviário. As tempestades mais recentes, como a Storm Barra em 2021, mostraram que as melhorias ainda não são suficientes para garantir a segurança total. Especialistas vêm sugerindo a construção de estruturas mais robustas, ou até o realinhamento da linha férrea para uma área menos exposta. Apesar disso, o custo e o impacto ambiental dessas mudanças tornariam o projeto extremamente desafiador. Para quem vive na região, viajar nessa rota durante o inverno continua sendo tanto uma experiência emocionante quanto arriscada. Supercélulas e tornados. Existem tempestades e existem supercélulas. Essas formações meteorológicas são uma verdadeira força da natureza, sendo as tempestades mais perigosas e destrutivas que se pode presenciar. Caracterizadas por sua forma ampla e em formato de bigorna, as supercélulas se desenvolvem quando duas correntes de ar opostas se encontram. Uma de ar quente e úmido, que sobe rapidamente, e outra de ar frio que desce. Esse contraste cria um sistema dinâmico, onde o ar quente em ascensão condensa-se, formando enormes nuvens de tempestade que podem atingir até 25 km de diâmetro e alturas de mais de 22 km. Quando o núcleo dessas supercélulas começa a girar, um fenômeno chamado de mesociclone, as coisas ficam ainda mais assustadoras. Essas formações são as responsáveis por gerar os tornados mais poderosos e devastadores, com ventos que podem ultrapassar 300 km por hora. Além disso, as supercélulas são um espetáculo visual impressionante. Suas nuvens volumosas frequentemente abrigam relâmpagos incessantes, criando um show de luzes natural que é tão hipnotizante quanto assustador. Mas o verdadeiro perigo está no solo. Quando a circulação de ar no mesociclone intensifica-se o suficiente, um funil de ar rotativo se forma, tocando o chão e dando origem a um tornado. Em 2021, Mary Fann viveu essa realidade aterrorizante ao dirigir pela rodovia Interstate 10 no Texas. Sem aviso, um tornado extremamente rápido cruzou a estrada a menos de 30 metros de seu carro. A força do vento era tamanha que cabos de energia foram arrancados e explosões elétricas azuladas iluminaram o céu, criando uma cena que parecia de outro mundo. Felizmente, Mary escapou ilesa, mas o evento foi um lembrete de que essas tempestades podem surgir do nada e transformar um dia comum em uma experiência de pura sobrevivência. Firenados, os tornados de fogo. Se os tornados comuns já são assustadores, os tornados de fogo elevam o terror a outro nível. Conhecidos como firenados, esses fenômenos combinam a intensidade de um tornado com a destruição de um incêndio florestal. Eles se formam quando o calor extremo de um incêndio cria uma corrente de ar quente ascendente, que ao encontrar ventos fortes e turbulentos, começa a girar. Isso dá origem a um funil de fogo e fumaça que pode atingir alturas de até 50 metros. Embora muitos firenados sejam relativamente pequenos e curtos, outros podem ser incrivelmente perigosos. Durante os incêndios florestais em Kangaroo Island, na Austrália, em 2020, um firenado se desprendeu da base do fogo, avançando de forma independente pela paisagem. Essa capacidade de separar-se do incêndio principal o torna ainda mais imprevisível e difícil de combater. Mas o que acontece quando as condições meteorológicas e a força do fogo são levadas ao extremo? Em 2018, o devastador incêndio Carr, na Califórnia, criou algo ainda mais assustador. Um tornado de fogo de categoria F3. Alimentado por ventos de mais de 230 km por hora, ele destruiu tudo em seu caminho, incluindo várias casas.
com mais de 300 metros de diâmetro, foi um dos maiores e mais mortais firenados já registrados. Esses eventos são um lembrete arrepiante do poder da natureza e da fragilidade humana diante dela. Imagine ser um bombeiro tentando combater chamas enquanto vê um firenado se aproximando. Definitivamente não é uma cena para os fracos de coração. Geleiras traiçoeiras. As geleiras são um espetáculo fascinante da natureza, mas também podem ser perigosamente imprevisíveis. No Alasca, a geleira Portage é um destino turístico popular com sua impressionante extensão de quase 10 quilômetros e altura equivalente a um prédio de 10 andares. Porém, como qualquer outra geleira, ela está em constante movimento e transformação devido à pressão e ao derretimento. Em 2020, Jason Rauch Jr. e sua família estavam admirando a paisagem quando uma enorme seção da geleira se desprendeu e caiu no lago congelado abaixo. O impacto foi tão violento que uma onda subaquática se formou, quebrando o gelo e avançando em direção à margem onde eles estavam. Apesar do susto, todos saíram ilesos, mas a experiência foi um lembrete de que as geleiras, apesar de magníficas, são forças da natureza que exigem respeito. Rios que mudam de direção. Rios geralmente seguem o fluxo da gravidade, mas em alguns lugares eles podem surpreendentemente inverter sua direção. Esse fenômeno, conhecido como pororoca ou bore, ocorre quando uma maré alta é forte o suficiente para empurrar a água do rio na direção oposta. Um dos exemplos mais famosos é o rio Qiantang, na China, onde a pororoca do dragão de prata atrai milhares de espectadores todos os anos. Esse espetáculo acontece principalmente em agosto, quando as marés lunares estão no auge, criando ondas de até 10 metros que viajam rio acima. No entanto, esse fenômeno pode ser perigoso. Em 2013, os ventos de um tufão intensificaram a pororoca no Qiantang, causando enchentes que arrastaram espectadores imprudentes para a água. Enquanto alguns aproveitam para surfar nas ondas menores, é sempre importante lembrar que a força da natureza não deve ser subestimada. E você, qual desses fenômenos achou mais impressionante? Já teve a chance de presenciar algum deles pessoalmente? Compartilhe nos comentários e, enquanto isso, continue explorando as maravilhas e mistérios do nosso incrível planeta. Obrigado por assistir e até a próxima!